Muito bem, meus queridos irmãos, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Você que está em casa, nós estamos transmitindo a Escola Bíblica Dominical, ali da Congregação de Parque das Jaqueiras. Nós representamos a Assembleia de Deus em Parque das Jaqueiras. E o nosso presidente do campo é o pastor Edson de Oliveira, dos Santos. E em nome de Jesus vamos dar início a esse trabalho com uma oração. Em nome de Jesus eu convido o diácono Ângelo Robert, que está aqui conosco, o diácono Ângelo Robert, professor da Escola Bíblica Dominical da classe de adultos. Estamos também com a presença do presbítero Edson Benigno, ali da Congregação de Parque das Jaqueiras. Em nome de Jesus vamos iniciar esse trabalho para a honra e glória do nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmão. Saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Vamos orar. Bendito e eterno Deus, nós te agradecemos, meu Pai, por mais uma escola bíblica dominical. Se faz presente conosco, meu Senhor, para aqueles que vão também ouvir a tua palavra. Pai Santo, Pai amado, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, meu Pai. Nós te louvamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Nesse momento está com a oportunidade o presbítero Edson Benigno para cantar juntamente conosco. Você que tem sua harpa cristã em casa, acompanhe conosco nesse hino. Ele está com a oportunidade em nome de Jesus. Muito bem, a paz do Senhor para todos que estão ouvindo essa escola dominical. Nós vamos cantar o hino 291, a mensagem da cruz. Por de cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Nesta cruz padeceu e por mim já morreu meu Jesus, para dar-me o perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com
com Ele no lar, uma parte da glória hei de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, hoje é 3 de maio de 2020 e nós vamos entrar na lição 5 da revista Igreja Eleita, louvado seja o nome do Senhor, aonde nós temos como nosso textuário que se encontra na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 2, do versículo 4 ao versículo 5, louvado seja o nome do Senhor, que diz o nosso textuário: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor, que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. A verdade prática diz: por meio da maravilhosa graça divina, fomos libertos do pecado, perdoados e salvos da condenação, e ainda recebemos o direito da vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Lição que tem como título: libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Nesse momento, você que não tem a sua revista em casa, os irmãos que estão aqui conosco, queremos já agradecer a presença do obreiro Bruno, que tem nos ajudado nas transmissões dos cultos. Louvado seja o nome do Senhor, tem nos ajudado ali nos cultos. Ontem tivemos o culto de louvor na casa do pastor Jailton, que para a honra e glória do nome do Senhor Jesus foi uma bênção. A leitura bíblica em classe está na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 2, e vamos ler do 1 ao 10, em nome de Jesus. Você que está com sua Bíblia, abra em nome de Jesus e acompanhe conosco a leitura bíblica em classe. Diz assim a palavra do Senhor: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e em pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como noutros tempos também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou que andássemos nela. Louvado seja o nome do Senhor. Nesse momento vamos fazer a oração da fé, e eu convido o presbítero Edson Benigno para estar fazendo a oração da fé em favor das nações. Desde já eu já peço oração por minha mãe, a nossa irmã Érica, que está com uma gripe, e em breve nós vamos cantar o hino da vitória, porque isso vai passar em nome de Jesus. Muito bem, oremos ao Senhor. Amantíssimo Deus, Pai Meu Deus, Deus, nosso Salvador, apresentamos, Senhor, Deus, estamos aqui nesse momento para participarmos deste momento tão feliz em que estamos aqui para juntos aprendermos a palavra, Deus, no que diz o texto, o contexto da tua escola dominical. Pai Santo e Justo, nós queremos pedir
Espírito, a tua bênção para o professor que vai nos trazer, nos transmitir a tua palavra. E em seguida também pedir as tuas bênçãos sobre os pedidos que foram feitos nesse momento pela serva irmã Érica, a mãe do nosso irmão, aqueles que estão enfermos de modo geral, que o Senhor chegue com providência para sarar as enfermidades destes. Também pedimos pelas nações, eu, o mundo inteiro. Estamos passando, vivendo momentos tristes e atribulados, mas temos certeza absoluta de que o Senhor está nos livrando do mal. Senhor, nós pedimos que Tu continue abençoando as nações em si, aqueles que lideram, para que eles possam, através da inteligência que o Senhor tem nos concedido, eles possam ter um meio, um escape para que haja uma solução para este momento tão triste em que nós vivemos. Queremos te pedir também, no contexto real do nosso viver aqui em Extremóis, a igreja do Senhor que está aqui em Extremóis, na pessoa do pastor Edson Oliveira, também todos aqueles que moram em Extremóis, a população de Extremóis, todos enfim, precisam da tua misericórdia e do teu amor. Se conosco nesse momento, é o que estamos te pedindo, agora e para sempre. Amém. Amém. Muito bem, meus irmãos. De uma maneira introdutória, nós queremos aqui, em rápidas palavras, citar algumas coisas importantes na lição em que vamos estudar hoje. Como já foi dito, já estamos aqui com o nosso professor da Escola Bíblica Dominical. E aonde nós refletimos aqui, existem 3 coisas que nós podemos dizer que nos influenciou muito para a nossa salvação e a nossa vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Tem 3 coisas. O pecado foi importante e influenciou para isso. O amor e as obras. Mas como assim? Essas 3 coisas, se elas estiverem separadas, nós vamos entender que elas têm cada uma o seu significado. Louvado seja o nome do Senhor. Entendamos que o pecado, que o apóstolo Paulo aqui nessa lição, ele nos arremete na carta aos Efésios, nesta carta que ele escreveu à igreja de Éfeso, nós vamos entender que esse pecado está relacionado à nossa natureza decaída. O apóstolo Paulo cita que antes andávamos segundo o mundo, atendendo os prazeres da carne. E aí o Senhor Deus, com seu infinito amor, e o apóstolo Paulo usa a riqueza como comparação ao grande amor que Deus teve para conosco. E foi rico esse amor a ponto de enviar o seu filho unigênito, para que nós hoje tivéssemos vida. E em seguida o apóstolo Paulo, ele vem falar sobre as obras, e ele faz 2 afirmações muito interessantes e muito conclusivas, que não abre brecha nenhuma para que ninguém venha entender que para poder ser salvo a gente tem que fazer obra, que através das obras a gente seja salvo. O apóstolo Paulo afirma que isso não vem de vós, louvado seja o nome do Senhor. E em um segundo plano ele diz, não vem das obras, louvado seja o nome do Senhor. Então não quer dizer que você, mesmo que você se esforce, você será salvo. Não. Não é de um esforço pessoal. A salvação é pela graça. Louvado seja o nome do Senhor. E o apóstolo Paulo fez essas 2 afirmações e diz que assim está excluída a salvação através do esforço pessoal. E a salvação através de Jesus Cristo, nós seremos salvos mediante a fé. O apóstolo Paulo relata que por meio de uma perspectiva negativa, anteriormente, a gente andava segundo os prazeres da carne. E hoje, em uma perspectiva positiva, nós devemos fazer as boas obras. E essas boas obras, elas vão evidenciar eu, você, nós, todos nós, como crentes salvos na pessoa de Jesus Cristo. Então, de uma maneira introdutória, eu queria trazer e trouxe aqui, louvado seja o nome do Senhor, estas palavras, e nesse momento já quero passar a aula para o professor Diácono Ângelo Robert, ali da congregação de Parque das Jaqueiras. Amém, meus irmãos. Mais uma vez, a paz do Senhor. Graças a Deus, porque estamos reunidos em mais uma aula, uma escola bíblica dominical, onde, desde o início, na primeira lição, sendo a primeira lição da internet, porque nós já estamos na 5ª, eu falei que a doutrina e a escola bíblica dominical
é onde encontramos, irmão Edson, a maior capacidade para um crente. A doutrina e a escola bíblica dominical é onde você aprende através do nosso pastor e através dos professores da escola. Onde você pergunta, onde você debate. Não um debate formal, um debate dentro da lição, para melhorar. Inclusive, o nosso presbítero está conosco, faremos alguma pergunta a ele, não uma pergunta, para que ele venha melhorar a cada vez, né, irmão? Glória a Deus. Por isso, o irmão já fez a reflexão, muito boa, e nós vamos dar continuidade, desde já agradecendo a Deus, em primeiro lugar, ao nosso pastor Jailton, da nossa congregação Jaqueira, aos irmãos que estão nos acompanhando, e todos aqueles que nesse momento estão também na escuta desta live. Glória a Deus. Estamos ainda em teste, né, irmão Vanderlei? Mas querendo a cada domingo primordiar o nosso trabalho. Pedindo a Deus, se possível, já terminasse, para que nós voltássemos a se reunir. Mas, uma coisa eu tenho certeza: tudo continua na mão de Deus. Aleluia. No domínio do Senhor, todas as coisas estão no seu domínio, O texto da lição vai dizer: liberto do pecado para uma nova vida em Cristo Jesus. Que maravilha! Liberto do pecado. Paulo escrevendo na sua carta a 2 Coríntios, no capítulo 5 e versículo 17, ele vai dizer: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Glória a Deus. Muitas pessoas que não conhecem essa palavra criticam, irmão, e julgam. Mas aquele matou, roubou, era um prostituto, irmão Edson, vivia bêbado das calçadas, drogado, agora é crente, diz que está salvo. Está aqui a escritura: as coisas velhas se passou, tudo se fez novo. Glória a Deus. Se alguém está é um verbo presente. Se alguém está, aleluia, nova criatura, ele quer dizer aqui, irmão, ele quer priorizar a qualidade de novo. Somos novo. Novo também se respeita a regeneração. Amém? O novo diz respeito à regeneração ou o novo nascimento. Você concorda, irmão presbítero? Pode, Concordo plenamente, está sendo concordado pelo nosso presbítero, Amém? Que a nova criatura é priorizar a qualidade e de respeito à regeneração. Paulo escrevendo na sua carta ainda aos Efésios, no capítulo 2 e versículo 13, Paulo diz assim, mas agora em Cristo Jesus, mas agora, tempo presente, em Cristo Jesus, vós que antes estava longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Amém? Por quê? Porque Ele é a nossa paz, a qual, irmão, de dois povos, Ele fez um. Ou seja, gentil e judeu. Fez um povo chamado nação. E que nação é? A igreja. Ao qual eu falei na aula passada. Disse o salmista: bem-aventurado é a nação cujo Deus é o Senhor. E esse Deus é o Senhor, essa nação é a igreja, a qual
a qual Pedro diz que é nação santa, sacerdócio real, aleluia, e povo adquirido, ou seja, comprado, mas comprado para algo. Para quê, irmão? Para anunciar, aleluia, o evangelho de salvação. Glória a Deus. De trazer aqueles que estão nas trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Glória a Deus. E aí em 1 Pedro, capítulo 2 e versículo 10, para nós priorizar o versículo 9, ele diz assim: vós, aleluia, que em outro tempo, vós presente, que em outro tempo passado não era povo. Ó que glória a Deus. Vós presente, em que em outro tempo passado não era povo, mas agora, agora, tempo presente do verbo, sois povo de Deus. Amém, irmão? Que não tinha alcançado a misericórdia, mas agora alcançaste. Que maravilha, né? Aleluia, irmão. Que maravilha. Em que em outro tempo nós era perdido. Em outro tempo nós era mais um aí fora. Amém? Glória a Deus. Amém, irmão. Um versículo só que me chamou a atenção que eu vou falar. Aleluia. Versículo 8 da leitura diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Ou seja, é um presente de Deus. Certo, pastor? É um presente que Deus me deu. Comenta um pouco aí sobre esse presente. Que a gente não merecia o presente. Muito bem. Na sua misericórdia, que é bondade e amor, Ele nos concedeu esse presente. Muito bem. Amém? Agora nós temos uma outra vida. Uma outra vida em Cristo. Em Cristo. Outra vida, quer dizer, outra vida em Cristo. Quer dizer, fomos ressuscitados do pecado pela noção, né, de filhos. Nós temos uma vida, claro, que a natureza antiga permanece conosco. Muito bem. Mas ela está amortecida ou crucificada. Agora, o que prevalece na nossa vida é a vida espiritual, a vida que o Senhor nos concedeu através de Jesus, pela sua morte sacrificatória do Calvário, nos concedeu essa oportunidade de ter uma nova vida. Muito bem. Mas a antiga está conosco. Está conosco, aleluia. Muito bem, né? A antiga, como o pastor falou aqui, o nosso presbítero falou, continua em nós, né? Uma certa vez, antes de nós entrarmos na missão, nos comentários da missão, Paulo pregando aos romanos, para a memória, ele disse: miserável homem que sou, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Irmão, é um texto muito maravilhoso, em que eu costumo pregar esse versículo e mostrar, irmão, que existia uma lei, irmão, não era uma lei bíblica, irmão, não era uma lei de Deus, era uma lei romana. Mas Paulo se espelhou nessa lei em dizer: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Segundo a lei romana, quando pastor Benigno, quando o homem matava o outro e era pego logo, com certeza era pego, porque naquela época as cidades eram muradas, não tinha muita escapatória, ele era pego e era trazido preso, segundo a lei romana, a qual Paulo se espelhou nessa pregação que ele falou aqui. E quando chegava o dia daquele defunto ser sepultado, pegava assim o vivo, trazia e botava, irmão Vanderlei, o morto nas costas do vivo, e amarrava ali e jogava por deserto. Ao que acontecia? O morto matava o vivo, né, irmão? Por isso o pastor falou aqui que nós temos em nós aquela velha natureza, não é assim, irmão? Aquele velho homem trazido em nossas costas. E Paulo, fazendo essa alusão a essa lei, o defunto, o morto levava o defunto para o deserto em suas costas amarradas. O defunto começava o que, irmão? Começava a inchar, pesar. Aí ele começa a mostrar que o pecado pesa. O pecado pesa.
e começava a entrar em mau cheiro. O pecado cheira mal às narinas de Deus. E assim por diante, tá, irmão? O que acontece é que o irmão acabou de falar. Nós temos ainda a velha natureza, mas nós não devemos alimentar mesmo. Senão ela vai nos matar. Ou seja, o morto vai matar o vivo, né, irmão? O irmão já falou da introdução. Vamos entrar aqui no primeiro ponto. Que diz, primeiro tópico. A antiga natureza morta em ofensas e pecado. Glória a Deus. Amém? No início da epístola, o apóstolo Paulo relembra que antes da regeneração estávamos mortos em ofensa, pecado. Éramos por natureza filho da ira. Aí, irmão. Filho da ira. Pastor Edson. Glória a Deus. Irmão, um homem natural como nós, irado, Vanderlei, faz me manter o dano, pai? Aleluia. Imagine Deus irado. Glória a Deus. Graças a Ele, a Deus, que a sua misericórdia é de geração em geração. E o seu amor é novo a cada manhã. Ou seja, cresce mais, né, pastor? Cada manhã o amor de Deus cresce mais, é mais amor, irmão. Porque Deus, Ele é o próprio amor. A ira de Deus, no passado, veio com o dilúvio. Veio com o dilúvio. Gênesis, capítulo 6, versículo 8. E Ezequiel, capítulo 6, versículo 11. Aí nós vemos, irmãos, com fome e peste. Muita fome e muita peste. Amém? Glória a Deus. Lá em Deuteronômio, capítulo 29, versículo 22 e 23, a Bíblia diz que veio um abraçamento de terra. O povo estava... O mesmo que aconteceu lá com Coré. Foi isso? A desobediência de Coré. Deus se irou, abriu a terra e engoliu. Fala um pouco aí. Se fala aí. Você vê essa ira de Deus com esse povo. De uma desobediência. Não é isso, irmão? É, o momento da desobediência traz uma circunstância muito desagradável. E Deus, Ele é misericordioso, mas como Ele também é o Deus que a Bíblia diz que é fogo consumidor, Ele pune a transgressão. Naquela época, a lei, naquela época, não era a graça, era a lei, ela permitia que as pessoas que errassem pagariam com a própria vida. Como o senhor falou sobre a morte, um homem que matasse outro morreria. Né? Então, assim também, Coré, pelos seus pecados, pelas suas transgressões, ele sofreu o dano da morte. Naquela época, se você fosse homem de Deus e pecasse, você era de pagar por aquele preço ali, e o preço era de morte também, né? Também. E então, eles primeiro foram mortos, a fio da espada, e depois abriu a terra e subiu, desapareceu. Porque o ser humano, naquela época que ele errava, ele conseguia imediatamente, ele sumia. Muito bem. Desaparecia. Irmão, frisou muito bem. Foram primeiro mortos, a fio da espada. Para provar que Deus manda, Deus está no controle, irmão. Verdade. Aí, com o seguinte, a terra abriu e engoliu a todos que estavam somente esse. Toda a geração foi embora. Viu? E não é diferente do de hoje. Não é muito, vamos dizer assim, como da antiguidade, né? Porque Safira e Ananias morreram na hora, né? Porque hoje o que intervém é a própria graça. A graça que intervém é E é um favor imerecido para nós. Ou seja, Deus não dá chance. Nós erramos, porque somos pecadores, erramos. Mas o importante é quando nós chegar a errar, irmão Wanderlei, nós entrar em consciência que erramos. É Não é isso? né? O que é que você diz? É o arrependimento, né? Quando você erra, automaticamente você já entende o que você fez de errado. Isso aí é a consciência, né? Justamente. Quando o homem é salvo, concorda? Quando o homem é salvo em Cristo, que ele chega a errar, aí o próprio Espírito Santo lhe acusa. Isso, né?
A consciência que não está cauterizada, Justamente. ela vai lhe acusar, em todos os sentidos. Agora, nesse momento, a mente é cauterizada, não tem mais como acusar você. Muito bem. Aí você tornou-se mesmo uma criatura, a palavra, uma criatura afastada de Deus, afastada de Deus. Deus está lá, esperando que você volte. Mas você não volta porque você não quer. Não quer, né? Esse é o estado em que a mente, chamamos de, entra na metanoia, né? Você É. muda todos os sentidos. Muda tudo. Então, bem, no passado houve tudo isso. No presente, a Bíblia diz que Deus entregou o ímpio, as suas próprias concupiscências. Meu irmão, vamos ler na carta aos Romanos. Aleluia. Como eu falei no início, que realmente a escola bíblica é uma doutrina, e é uma doutrina. Carta de Paulo aos Romanos, você vai ver como Deus entregou o homem às suas próprias concupiscências, pela desobediência, irmão dele. Aleluia. Romanos capítulo 1 e versículo 16, Paulo começa logo a mostrar que o evangelho tem poder. Aí ele diz no capítulo 16, Romanos 1 e 16, diz assim: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, também do grego, porque nele quem? Em Deus, em Cristo, descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá por fé. A Bíblia diz, né, que o homem não é a fé. Eu esqueci o que quer dizer. O justo não vive por vista, né? Mas por fé. E muitas vezes nós queremos ser visto, se justificar, irmão. Não. É por fé. E essa fé é outra coisa. É um dom. É um presente de quem? De Deus, de nosso reino. Aleluia. Versículo 21, ainda do capítulo 1 de Romanos. Versículo 21, está escrito: porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus. Veja aí. Conhecer a Deus, mas não o glorificaram. Aleluia. Nem lhe deram graça. Antes, em seu discurso, se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Amém? Aí o versículo 22 vai dizer assim, ó: dizendo ser sábio, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem corrupto e de aves e de quadrúpedes e de répteis. Agora vem o que eu quero falar. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Ao que diz agora aqui? Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. Viu aí, irmão? Uma coisa pesada. Semelhante também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha do seu erro. Aleluia, irmão. Isso aqui é a antiga natureza, meu Deus. É a antiga natureza, a qual o próprio acabou de falar para nós aqui, que nós recebemos uma nova natureza na pessoa de Jesus Cristo, né? Glória a Deus. Ainda falando aqui dessa ilha, quando passar para frente, ele fala aqui, ó: nossa condição anterior, e vos ficou, estando vós mortos em ofensa e pecado. Diz o primeiro versículo, a palavra ofensa do grego paraptoma tem o sentido de passo em falso
de forma deliberada. Amém? Eu acho que os irmãos já notaram. Eu gosto muito de mostrar esse versículo. Eu vou mostrar de novo. Porque a palavra aqui me chama a mostrar. Deliberada. Deliberada. Aleluia. Hebreu, capítulo 10. Olha, mas tem um que aqui? Hebreu, capítulo 10, e versículo 26. Ele diz assim, ó. Porque se pecarmos voluntariamente, em outra tradução, deliberadamente, depois de ter recebido o conhecimento da verdade, uma vírgula. E agora? É a palavra que está dizendo. Porque se nós pecar deliberadamente, depois, vírgula, de termos recebido a palavra do conhecimento, aí não resta mais sacrifício. Foi o que o pastor falou há pouco tempo aqui. E você falou, a mente está o quê? Cauterizada. Errar é natural. Eu posso errar. O irmão pode errar. Os grandes erraram. Davi errou. O maior escândalo em Israel, em um adultério. Mas não continuou. Não permaneceu. É óbvio que o cidadão morreu, ele casou. Foi punido pelo pecado? Foi. Né? Então é uma lição para nós. Da nossa condição anterior. Essa condição anterior, nós pecávamos, nós vimos de todo jeito. Não tinha Deus. Tinha da boca para fora. Amém? É porque Deus, ele perdoa. Só que ele não livra da consequência do pecado, não. Amém. A consequência que você vai ter que passar. A consequência da sua transgressão, né? Muito bem, porque eu vou falar. Deus perdoa, mas seremos punidos. Principalmente quando o pecado escandalizado. Você falou concupiscência. A concupiscência é o forte e contínuo desejo de fazer ou de ter aquilo que Deus não quer que a gente tenha. Isso aqui é a concupiscência. Você sente um desejo forte de fazer algo que Deus não quer que você faça e que você tenha. E Tiago diz que a consciência gera o pecado. E o pecado gerado gera morte. Enquanto está na consciência, você ainda está. Né? Foi o caso que analisou Abel, a Caim, que o pecado já é a porta. Enquanto está no desejo só, Deus está lá. Quando você pratica aquilo, quando você conclui aquilo, aí gera outra coisa. Gera uma morte. Né? Pode ser uma morte, pode ser a morte espiritual, mas também leva a consequência da morte física, que é uma morte prematura. Então, bem como acabamos de falar, deliberadamente. Então, crente como nós, que conhecemos a palavra, errar natural. Agora, permanecer no erro, aí não é natural mais. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? O termo para pecado é amatia, o qual descreve como aquele que erra o alvo. Então, o pecado, na linguagem original, é errar o alvo. Errou o alvo, né, irmão? Em vista disso, o homem em sua natureza decaída é diagnosticado como morto. Uma certa vez, Jesus passava, não estou lembrado, se não se lembrar aí, se foi Filipe, que disse, deixa eu enterrar meu pai. Foi Filipe? Não, eu sei assim, eu não lembro do texto. Mas não foi Filipe, foi uma outra ocasião, um moço. Um dos apóstolos, foi um pano, um jovem, uma pessoa disse. Deixa eu enterrar meu pai? Não, o senhor estava seguindo, segue-me. O senhor disse, segue-me. Ele disse, deixa primeiro enterrar meu pai, e depois eu vou seguir. Ele disse, deixe que os mortos enterrem seus próprios mortos. Depois me siga. Eu estou lembrado do texto, mas agora foi Filipe. Também estou lembrado. Mas quando não deixa aí. Então, porque ele falou, olha, deixe que os mortos enterrem seus mortos e me siga. Por quê? Tanto estava morto o homem, corpo, como já estava morto espiritualmente, porque já tinha pecado. E o que ia enterrar ele estava morto. E o que ia enterrar, todos estavam mortos em pecado e delito. Porque até o momento o Cristo não tinha feito ainda a salvação na cruz, não é isso? Amém? Aí vai para cá. A glória a Deus.
O conceito é de morte moral e espiritual, Isso. provocado pelo pecado que agora perdi aqui. Inevitavelmente separa o homem de Deus. E está escrito lá em Isaías 59:2. Inevitavelmente. A única coisa que separa Deus do homem é o quê? É o pecado. É o pecado. Irmão, se lembra? Quando Cristo estava na cruz pregado, o que ele dizia? Deus meu. É assim? Glória a Deus. Deus meu, por que me desamparaste? Eu entendo, no meu ponto de vista, é como se Deus deu as costas. Deu. Agora, por quê? Porque estava escrito: maldito todo aquele que fosse pendurado em um madeiro. Jesus não era maldito, mas levou as nossas maldições, as nossas ofensas até aquele madeiro. Então, naquela pessoa, naquele momento, estava o pecado da humanidade. Então fez uma separação. Ou não foi? Glória a Deus. Fez uma separação. Mas Cristo morreu e anulou a lei. Vou falar um pouco tempo. Que era contrária às ordenanças. Cravando na cruz e triunfou. Amém, irmão? Vamos para o ponto 2. Nossa ofensa e pecado. A má conduta em que no outro tempo andaste é descrita por Paulo por meio de metáfora. Arte de andar. Como é que tu anda hoje? Né, irmão? Como é que nós andamos hoje? Verdade. Não é isso, pastor Edson? Andamos diferente ou não? Andamos. Diga aí. Andamos diferente? Vivemos diferente? Ou não é verdade? Damos exemplo a quem? A quem nos olha. Porque a Bíblia diz que nós estamos arrodeados de tão grande nuvem de testemunhas do Deus. Um amigo, um conhecido, ele pode cair no chão, embriagado. Alguém passa, vai só olhar, às vezes nem comenta. Agora vai um crente que esteja desviado da palavra de Deus, esteja bêbado no chão. O que vão dizer? Olha o crente ali. Olha, irmão, acusa na hora, né? É porque eles estão ali para acusar as nossas atitudes erradas que a gente pratica. Então como andar agora, se errarmos o alvo e andarmos e fazermos ações que não são corretas conforme o Evangelho, então eles já estão a desacusar. Mas esse texto que você falou agora sobre as testemunhas, não é minha opinião, mas segundo a opinião do teólogo, ele fala que não são pecadores que estão ali para acusar, porque pecador... Só não é mesmo. Não, porque o pecador, ele não tem capacidade nenhuma de acusar. Não tem. Entendeu? Ele se refere aqui a alguns teólogos dizem que, quando ele fala assim sobre o texto que falou aí, sobre nuvem de testemunha, ele se refere os cristãos primitivos, também, que eram levados às arenas e eram mortos, né? Eram mortos, a plateia todinha vendo ali, eles eram mortos. Testemunhava. Então ele quer dizer assim: você vai estar aqui prestes a morrer. Então você olha como se estivesse numa arena e vê Isaías, e vê outros que morreram dizendo filho. Por exemplo, Isaías foi cortado ao meio, mas não negou a fé. Então, significa dizer isso assim: as testemunhas você quer fraquejar, aí olha para Isaías, olha para Paulo, olha para outras pessoas que morreram no passado, enfrentaram a morte, mas não negaram. Te encoraja você a prosseguir, sem negar essa salvação, sem negar esse considero. Bem, isso é uma linha teológica. Não, é uma linha boa, é uma base bíblica, é uma base boa, é uma linha teológica, com certeza. Você tem razão. Mas também a outra linha é que todos, a humanidade nos observa. Sim. Observa. Você viu quando passou a Eliseu? O que a mulher disse? Passou. Ali é um verdadeiro homem de Deus. Se passa um crente a qual a sociedade conhece, rapaz, ali é um crente. Mas se passa um outro crente de forma diferente, o que eu vou dizer? Vou logo acusar, né?
então também procede como uma testemunha. Mas você tem plena razão, ao qual o teólogo falaram, que justamente refere-se a essas coisas. Deixa eu estar falando Muito bonito mesmo. Enfrentar a morte, né? Glória a Deus. Aleluia. Vamos continuar, né, irmão? Vamos continuar aqui. Eu vou passar só aqui para nós ver. Eu estou no primeiro, no 2. Segundo o curso deste mundo, os costumes eram praticados conforme o sistema mudando. Veja bem, o costume da época era praticado conforme o costume da época. Né? Por isso que Deus ordenou lá no início ao povo que ele não tivesse o costume do ímpio. Deus já orientou. Não foi assim no início lá? Olha, vocês não andam no costume do filisteu e assim por diante, né? Então, bem, uma constatação de que salvo não deve tomar a forma do mundo, ela é relativar o pecado e muito menos ajustar-se à maneira de viver de seu tempo. O Romano capítulo 12, versículo 2, vai dizer o quê? Que vós não se conformeis com este mundo, mas experimentei qual seja a boa e agradável vontade de Deus. Vai. E qual é a boa e perfeita vontade de Deus, irmão? É que o homem venha ao pleno conhecimento da verdade, está escrito. Essa é a vontade de Deus. Que o homem venha ao pleno conhecimento da verdade e ele vos cure. Amém? O filho pródigo estava lá. Se não houvesse, Vanderlei, vou passar aquela mudança de mente do filho pródigo, ele tinha morrido lá no mundo. Ou não tinha? Quando ele viu aonde ele estava, a sua situação, ele agora começou a lembrar da casa do seu pai. Do arrependimento. Né? Ele mudou a mente. Na casa do meu pai tem fartura. Olha aí, irmão. O que é que eu faço aqui? Diga aí. Errou, mas teve a sua mente renovada. Renovou. Vou para a casa do meu pai. Tomara que ele me receba pelo menos como um dos seus trabalhadores. Foi assim? O arrependimento foi tão grande, né, que ele quis se colocar até como trabalhou seu pai. Mas a Bíblia diz que o pai já esperava ele. Esperava ele. E de longe viu seu filho. Correu, o abraçou, o beijou. E aí foi dando o que ele não merecia. Mas pelo pai, que é grande misericórdia. Deu anel, deu roupa, deu sapato. Amém? Então, irmão, que nós possamos mudar a nossa mente. Uma mente regenerada. Né? Tópico 2, né? Vamos para o 2 lá? isso. Tópico 2. Vivificado pela graça. Olha que maravilha. Por ato de bondade e misericórdia, estando nós ainda mortos em pecado, Deus imensamente nos amou. Olha aí. Deus não esperou, irmão Edson, que eu me arrependesse. Deus não esperou nada disso. Ele me amou como eu era. Estou certo? Como você era. Como nós éramos. Ele nos amou primeiro, antes de nossa atitude. Quer comentar alguma coisa sobre isso aí? Não, ele nos amou antes de a gente mudar de atitude. Muito bem. Aí já nos amou, ele nos amou. É. Agora, cabe a nós tomarmos uma atitude em relação a ele. Exatamente. Agora, essa atitude, se você tem conhecimento, só quem pode fazer essa mudança em você é o Espírito Santo. Ninguém muda que quer mudar, não. Eu posso até, por exemplo, o homem ele pode deixar, ele pode deixar de beber, por capricho. Pode deixar de beber, se prostituir, de roubar, ele pode por capricho. Agora, não, a salvação não depende de você deixar isso aí, não. Você pode deixar, mas você tem que se reconciliar com Deus através do sacrifício que Jesus fez na cruz do cavalo para alcançar a salvação. Aí você muda totalmente, você tem uma nova criatura, como acabamos de falar. Agora, não vai ser simplesmente a minha atitude de deixar as coisas dessa vida e dizer, não, eu mudei, não fumo mais, não bebo e tal. Eu sou igual um crente, eu não sou.
Não. Aí tem que ter um novo nascimento que você falou no início para poder aceitar Jesus. Aceitar Jesus como Salvador, pessoal. A Bíblia fala lá em Gálatas, não estou lembrado do versículo, que, como você acabou de falar, tem pessoas que têm isso, aquilo, isso chama-se domínio próprio. Mas nem todos têm esse domínio próprio. Está escrito lá estou lembrado do versículo, que diz, que fala sobre a lei. Aí fala aquele que tem domínio próprio. Ou seja, pessoas que deixaram de fumar, teve um domínio. Mas teve muitos, como eu, você e outros, que não teve esse domínio. Foi preciso quem? A intervenção do Espírito Santo de Deus para que nós fosse regenerados. E não é, pastor, como muitos acham que seja. A pessoa aceita hoje o Evangelho, Vanderlei, e já quer que amanhã a pessoa seja totalmente diferente. Não é assim. É gradativamente. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da morte e do juízo. Então, gradativamente, ele vai mudando. Eu demorei a mudar? É aí que fala sobre a santificação. Santificação. Porque regeneração. Santo é o Estado. Estado. Se você aceitar Jesus como Salvador, é santo. Você é santo. Sabe santo? Agora, a santificação é um processo. Um processo que vai acontecendo paulatinamente. Então, uma coisa, até você morrer ou até arrebatamento. Vai dizer que, eu tenho 40 anos de crente, sou santo, não. Você vai continuar santificando até a volta ou até a sua partida para a glória. Para que nós alcance a perfeita. Mas só alcançar lá, viu? Aqui eu acho que ninguém alcança essa perfeição, não. Nós estamos correndo a ela, né? Que essa perfeição é Cristo, né? Estamos procurando. Amém? Agora nós vamos para cá, né? Misericórdia de Deus. Paulo passava a escrever atos divinos, o amor de misericórdia. Paulo passa a descrever os atos divinos de amor e de misericórdia que alteraram o quadro caótico da raça humana. Alterar é o que? Mudar, modificar. O amor é tão grande que Deus está no caótico. E não dá para descrever, tá? A miséria, o estado do homem. Aí Deus vem ver esse estado caótico. Aí Deus faz uma mudança, modifica pelo seu grande amor. João 3,16. Pelo seu grande amor. Não que nós merecêssemos. Aí entra a palavra graça. Pela graça, um favor imerecido. Aleluia, Deus. Começando com a conjunção adversativa. O apóstolo declara exultante. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor, com quem nos amou. O ato de misericórdia implica compaixão e simpatia para com os indignos. Irmão, você lembra quando aquela viúva de Naim direcionava para sepultar o seu filho? A Bíblia diz que Jesus se moveu de íntima compaixão. Irmão, é coisa grande. É como que ele ficasse no canto dela. E não concorda? Ele sentiu Sentir. Ele sentiu em seu ser aquele sofrimento daquela mulher. Ele ficou se comparando àquele sofrimento. Ele sentiu. É um ato de amor. É uma íntima compaixão que Deus tem por nós. Por mais que nós não merecemos. Mas Ele é riquíssimo em misericórdia. Glória a Deus. Aleluia. Vamos para cá. O ato de misericórdia implica compaixão e simpatia para com os indignos. A carta aos Efésios ensina que, ao prover à humanidade um meio de escape da merecida ira, que ira seria essa? Eu falei da ira do passado, não se lembra? É lá em Gênesis, lá em Deuteronômio. Falei da ira no presente, que Deus entregou o homem às suas próprias consciências. Agora essa ira aqui que ele fala aqui é a ira futura. O que seria essa ira futura? Podemos botar ou colocar o arrebatamento da igreja, a grande tribulação? A ira futura de Deus é na grande tribulação. É a grande tribulação. Essa é a ira futura de Deus. No passado Deus irou-se, aí levantou Noé, inundou a terra. Em Deuteronômio
foi morta pela espada, depois abriu a terra e engoliu. Ezequiel 6:11 foi peste e fome. No presente, Deus entregou o homem às suas próprias consciências. Esqueceram Deus. Esqueceram a glória de Deus, que é incorruptível. E amaram mais a criatura do que o Criador. Ou seja, amaram mais o homem, o diabo. Agora, a ira futura. Aleluia. A grande tribulação. Essa é a ira futura de Deus, irmão. Nós estamos passando hoje. Tempo difícil, estamos? Com uma doencinha dessa aí. Eu digo doencinha. Pois não entendeu o que eu quero falar. Doencinha. Em cima de coisas grandes e grandes que vem por aí. Hein? Isso é pouco. Chegando em pé. Já pensou, irmão? Outras coisas que nós vemos na Bíblia. Pestilência. A, B e C. Hoje nós temos só um. Eu posso dizer assim, pastor Edson? Que é só o princípio de dores, posso? É um indício, Um indício. Porque na verdade a grande tribulação é coisa terrível. Terrível, É terrível. algo que ainda não aconteceu. Todos os sofrimentos que a gente passa aqui, você compara nada com a grande Por isso que tribulação. por isso que eu classifiquei ira de Deus. Não se compara com. Isso é um vírus que é terrível, que destrói muitas coisas. É uma grande peste nas nações, mas não chega a comparar o início da grande tribulação, é coisa terrível. Terrível. Podemos ver que vai ter um só governo, não é isso? Vai ter o chip, vai ter não sei o quê. É tanta coisa, irmão. Então eu classifico essa ira de Deus aqui, no futuro, a grande tribulação. Amém? Glória a Deus. Então vamos agora para o vivificado por sua graça. Descrevendo as dádivas, ou seja, descrevendo os presentes divinamente, concedida aos salvos, vem aí mesmo. O apóstolo enfatiza que o amor de Deus nos alcançou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas. Viu? Glória a Deus. Isso significa que não éramos merecedores desse amor, mas que mesmo assim Deus nos vivificou juntamente com Cristo. Essa frase quer dizer que nascemos de novo, viu aí? Somos nova criatura, temos novos pensamentos, aleluia. Quando o crente deixa o Espírito Santo de Deus, aleluia, dominá-lo, ele vai ter sempre um novo nascimento, novo. As coisas velhas passou. Não estamos mais mortos, pois Cristo nos deu vida outra vez. Fomos vivificados sem mérito algum. Tudo foi efetivado por meio de sua graça, o favor imerecido. Que maravilha, né, irmão? Aleluia. Exaltado por sua graça. Exaltado. O que é exaltado? Eu sei que não sabe o que o senhor pergunta. Exaltar é colocar uma pessoa num pedestal alto, elogio. Elogiar. Esse tipo de coisa. Você, vamos dizer assim, alguém que de repente se tornou uma figura muito importante, uma luz alta. Tem muitas. Na Bíblia tem grande. Muita coisa que. Quer ver um exemplo de exaltação? É Mardoqueu, né? Exaltado. O cara ia ser posto numa forca, alguém ia matar, de repente ele foi exaltado e o camarada morreu. Porque Deus é aquele que exalta o seu povo, irmão. Estava tudo preparado para ele ser morto. Aí Deus deu um sonho, versículo, me lembro, deu um sonho, o rei viu, o rei perdeu o sono, e lendo as crônicas viu e começou a comentar. Aí ele perguntou: o que dera a este homem? Que presente deu a este homem? Que presente deu? Aí disseram: nenhum. Aí ele disse quem é. Sabe o que ele diz? Vai, chama Mardoqueu. Ele está sentado aonde? Sabe o que ele disse? Na porta do templo. Deus sabe, irmão. Ele chama de Mardoqueu. Ele está sentado lá na porta do templo, irmão. Aí está por dele. Aqui eu estou vendo uma simbolização de Deus, né? Que foi o rei. Aí ainda, para exaltar mais, o rei pergunta ao seu algoz. O cara que queria destruir não só a nação judaica. Eu não vejo ser o. Chega de nome do camarada. Deus? Mardoqueu, o nome do camarada era. O que faremos a esse O que faremos a esse homem? Ele achava que era para ele. Senhor, pega teu cavalo.
Pega a tua roupa de majestade. Amém. Muito bem, muito bem. Pega a tua roupa de majestade, põe nele e manda um dos seus servos puxar ele na rua dizendo: este é o homem cujo Deus, o rei, se agrada. Olha só, exaltando, viu, irmão? Que maravilha, aleluia. É a exaltação de Deus. O apóstolo do gentio ainda destaca que o poder de Deus nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo. Observa a palavra, juntamente indica que Deus concede ao homem os mesmos benefícios alcançados por Cristo: ressuscitar e ter vida eterna ao lado do Pai. Maravilha. Que maravilha. Morremos com Cristo, ressuscitamos com Cristo E viveremos com Cristo. Isso é um privilégio, isso é exaltação, é exaltado mesmo. Só por 3, para nós encerrarmos. das obras. A salvação não vem das obras. Muitos ensinam isso aí, né? Na terra hoje. Faça assim, mas irmão, tudo errado. Em Efésios capítulo 2, do 8 ao 10, Paulo revela que a salvação não depende das obras humanas, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Porém, uma vez salvo, o que deve praticar as boas obras. Isso é, ele foi salvo, alcançado pelo dom, um presente de Deus, a própria fé, e agora ele vai mostrar a sua salvação, que ele foi salvo, que ele está redimido com as suas obras, aleluia, mas não por justificação, mas porque ele foi salvo e agora está apresentando, né, as suas obras. Graça como meio de salvação. A salvação inclui a libertação da morte, da escravidão do pecado e da ira vindoura, a qual falei há pouco tempo, lá na frente. Ao mesmo tempo, permita ao salvo desfrutar de todas as bênçãos espirituais descritas em Efésios, capítulo 2, do 1 ao 7. Amém? Portanto, a salvação é livramento do poder da maldição do pecado e da morte. Viu aí? Amém? A salvação é um livramento do poder do pecado, da morte e da maldição. Se existia alguma maldição daquele crente, daquela pessoa que se decide aceitar Jesus, ela foi cancelada. E porque tem crentes ainda que fica dizendo que alguém é maldito, pratica um deslize ou uma falta, aí diz que essa pessoa é maldita, e a família daquela pessoa também, por errar, vai ser maldito. Não tem nada a ver, não. Essa maldição já passou por muito tempo, ela foi quebrada na salvação. Agora você vai pagar o preço dos seus erros que você cometeu. Mas maldição para quem é crente, nunca tem. Tem que orar para tirar a maldição que alguém jogou. Isso é por fazer tem tanta coisa que ensina para aí, passar por debaixo de uma escada, e isso é coisa que crente não deve escutar, não, irmão. Não manuseie, não faça aquilo, isso é coisa do mundo. Crente está liberto. Eu estou falando que tem crentes que se reúnem para libertar. Vou orar. A libertação foi total na aceitação da salvação. Agora, somos libertos totalmente. Tudo. Você pode ter muita fraqueza, pode errar, mas orar para registrar a maldição daquele, a maldição, só se não for Jesus, só se não for crente. Ou então se afastou, né? Se afastou, mesmo se afastando, ele continua tendo o privilégio de se tornar para Deus. Se ele, por exemplo, continuar afastado, ou mesmo, porque quem se afasta, volta. Entendeu, irmão? Agora, quem se desvia, na minha opinião, quem se desvia totalmente é porque nunca foi crente, nunca teve nascimento genuíno, nunca teve. Porque quem é salvo pode errar, pode fraquejar, mas ele continua com a sua expectativa de voltar. Agora, se ele não voltar e morrer sem se voltar, sem confessar o pecado publicamente, aí ele terá uma circunstância terrível. Mas crente, hoje eu sou crente, depois eu me afasto, estou afastado pela minha fraqueza, aí por isso eu estou no inferno, como alguém diz, pretinho. Não está no inferno, não. Morreu ainda. E tem uma coisa, eu tenho certeza absoluta. Até na hora da morte pode? Eu tenho certeza absoluta, enquanto tiver consciência. Consciência. Se você perder consciência, você pode estar, como se diz, em coma, e alguém vai no seu ouvido e dizer assim: ei, o senhor quer aceitar Jesus, e alguém mexeu o meu dedo,
Se eu tiver consciência do que está ouvindo, não tem não. Agora, tem que estar consciente. Cada um tem um modo de falar sobre esse tipo de coisa, mas eu digo, quem aceita Jesus como Salvador, quem é crente, pode se afastar, mas retorna. Retorna. Para nós encerrar, irmão. Para nós encerrar, vamos já passar para o 2. É do 3.2, vamos encerrar. Obras como evidência de salvação. Certo, Rodrigo? Aqui Paulo usa duas negações para endosar a origem da salvação. A primeira expressão, isso não vem de vós. Não vem de nós. Por que não vem? Porque é dom de Deus. Vem dele. Trata da salvação pela graça, que provém dele, de Deus. A segunda ratifica que a salvação não vem das obras, o que indica não se tratar de recompensa de algum ato humano. Essas afirmações excluem a possibilidade de alguém ser salvo por esforço pessoal. Não existe esforço, não existe mérito humano que possa salvar o homem, a não ser a crucificação de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Como a salvação é uma realização divina, agora somos feituras sua, criado em Cristo para as boas obras. Uma transformação ocorreu. Agora em Cristo somos uma nova criatura, as coisas velhas passaram, aleluia. Por isso, se antes o apóstolo usou a metáfora do andar numa perspectiva negativa, outrora andávamos fazendo obras mais. Agora, por meio de uma perspectiva positiva, somos status a andar fazendo boas obras, não como meio para ser salvo, mas como evidência de salvação. Essa é a palavra, essa é a lição deste domingo, irmão. Medite, liberto do pecado, para uma nova vida, que nós possamos ter essa nova vida em Cristo Jesus. Nós agradecemos a Deus por mais uma aula, e agora eu retorno o trabalho ao nosso presidente da Escola Bíblica Dominical, irmão Vanderlei. Muito bem, vamos encerrar essa maravilhosa Escola Bíblica Dominical, excelente aula. Podemos aqui compartilhar juntamente com o professor alguns assuntos. Muito bem, nós saímos daqui essa manhã entendidos, com a mente não cauterizada, podemos afirmar. Glória. Nossa mente, ela sai esta manhã aberta e sabendo que não adianta de nada você correr, e eu vou fazer isso. E tem muitos irmãos que dizem, mas eu fiz tanto, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz tantas as obras. Será que você não será salvo pelas suas obras? As suas obras evidenciam a sua salvação, evidenciam que você é um crente salvo em Cristo Jesus. Vamos orar em nome de Jesus e vamos concluir esse trabalho. Já quero agradecer a presença dos irmãos que estiveram aqui presentes, que têm nos ajudado, têm ajudado a Escola Bíblica Dominical a ser realizada em nome de Jesus. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Pai querido, digno de toda a honra, de toda a glória, nós te agradecemos, Pai, por este momento aqui, aonde o Senhor, meu Deus, abriu nossa mente, fez com que nós viéssemos compreender um pouco mais de Ti, um pouco mais da Tua Palavra, que ela, Deus, seja o nosso guia, para que nós venhamos, Pai, aguardar a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, que ela seja o nosso guia, que seja o nosso caminho. Louvado seja o nome do Senhor. Nós queremos te apresentar a todos os internautas que estão em casa, ouvindo os irmãos da congregação do Parque das Jaqueiras, dos irmãos do campo de Extremóis. Em nome de Jesus, abençoa a todos de igual modo, nos dá um restante de domingo debaixo da Tua paz, debaixo do Teu amor. Obrigado por tudo, nos livra, nos guarda, em nome de Jesus. Amém. Amém.